Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos na aula 5. Para você que não assistiu ainda às aulas anteriores, estou deixando o link para você, para que você possa ter acesso a todas as aulas de Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? E claro, peço que você comente aí no final do vídeo o que você achou da aula, né? Se você gostou ou não, dá um like aí e compartilhe essa ideia. Me ajude também a divulgar o meu canal do YouTube. Divulgue nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp. Manda o vídeo via WhatsApp para os seus colegas que estão estudando, entendeu? Assim você também me ajuda a divulgar o meu trabalho em grupos de estudo do Facebook, ou seja, qualquer tipo de rede aí. Tá certo, galera? Bom, então vamos lá para a aula, né? Vamos começar então a nossa matéria. Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula. Nessa aula nós vamos falar de receita pública e sobre a previsão e a arrecadação. Então é um capítulo importante sobre receita, então é importante a gente entender, né? Na verdade vai falar sobre as previsões de receita e também sobre renúncia de receita. Vamos lá então. Bom, galera, é o seguinte, né? O que acontece? A administração pública, ela vai ter, na verdade, o quê? A sua previsão de receita e também a sua efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação, né? Então ela tem que fazer essa previsão e essa efetiva arrecadação, de que maneira, de que forma vai ser, ok? Então veja, constitui inclusive requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal à instituição. Ente da federação, que no caso foi dito ali, são os entes federados aí, né? Você tem a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. E, consequentemente, é requisito essencial de responsabilidade de gestão fiscal da instituição. Ou seja, o que tem que fazer? Tem que ter uma correta previsão de receita e uma efetiva arrecadação, como vocês podem ver aí. É bom, tem que ter uma correta previsão e uma efetiva arrecadação. E aí, consequentemente, é um requisito, né, essencial de responsabilidade na gestão fiscal e da instituição. Vale lembrar aqui também, que eu coloquei aqui uma observação para vocês, que é vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. O que é o caput está dizendo? Está dizendo com referência, na verdade, sobre previsão e arrecadação. Então, é vedada qualquer tipo de transferência voluntária que não observe, que não atente para esse informativo, esse dispositivo da lei, tudo bem? Bom, outra informação também importante aqui para nós é o seguinte: as previsões de receitas, né? As previsões de receitas, elas precisam observar as normas técnicas e legais, tudo bem? Considerarão os efeitos das alterações na legislação, na variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Quando se fala em normas técnicas e legais, eu não posso, por exemplo, prever a minha receita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu acho que eu vou ganhar 5 mil reais esse mês. Não, se eu vou prever minha receita, eu tenho que ter dados, informações. Tanto informações técnicas, como também informações legais. Ou seja, quando ele se refere a informações de normas técnicas, são metodologias, racionalidade. Até porque você está fazendo uma previsão, que é planejamento, é programar. Então, logo, tem que ser com racionalidade, tá certo? E ainda por cima, evidentemente, utilizando métodos, probabilidades, informações, estatísticas, dados anteriores. Dados é super importante numa previsão, ok? Alterações na legislação, alteração da alíquota, variação de índices de preço, de mercado, inflação, crescimento econômico, tudo isso acaba sendo fator importante, relevante, e a lei ainda diz, e qualquer outro fator relevante,
porque para você ter uma base de quanto que vai ser a previsão. E aí passa a ter uma previsão mais próxima possível da realidade. Lembra que eu falei que nas aulas anteriores precisa ter equilíbrio entre receitas e despesas? Tá bom? E quando se fala em equilíbrio entre receitas e despesas, tem que se levar em consideração essa previsão que tem que chegar mais próxima possível da realidade. Inclusive, nós chamamos isso de princípio, que é o princípio da exatidão. Tudo bem? Bom, e tem uma observação aqui também para vocês. Deixa eu colocar aqui. Observação. Ó. E serão acompanhados de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes, a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Então, veja, nós temos aqui, deixa bem claro colocar aqui em cima, isso, fica melhor aí, isso, agora sim. Ó, então, nós temos aqui que a previsão tem que observar normas técnicas legais, considerar efeitos nas alterações da legislação, da variação de índices de preço e de qualquer outro fator relevante. E tudo isso será acompanhado de demonstrativo, da evolução dos últimos 3 anos, da projeção para os 2 próximos, tá bom? E ainda falar qual é a metodologia que foi utilizada para cálculo e quais foram as premissas utilizadas. Tudo bem? Então, legal. Vamos caminhar, continuar aqui. Bom, pode haver estimativa de receita por parte do legislativo, tá bom? Por parte do legislativo, mas só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, tá? Então, o poder legislativo ele pode reestimar a receita só se existir comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Vamos lá, passando para o outro lado aqui, informações importantes também para nós. Olha só. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior aos das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. Aí vale lembrar que na lei orçamentária anual existe um princípio chamado princípio da universalidade. Todas as receitas e despesas precisam estar na LOA. E princípio do equilíbrio orçamentário. As despesas fixadas não poderão ser superiores às receitas previstas. Tá bom? Olha só que interessante. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderão ser superiores às despesas de capital. Tem uma ligação, tem uma conexão, é isso que eu quero dizer, tá? Precisa ter um equilíbrio aí, ó. Montante previsto para as receitas de operação de crédito não pode ser superior às despesas de capital. A ideia é de um equilíbrio, tá? Bom, e o poder executivo de cada ente são os entes federados, União, Estados, Município e Distrito Federal, colocará à disposição dos demais poderes, ou seja, os poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. Ou seja, o Poder Executivo tem que passar o quê? Ele tem que passar informação tanto para os poderes, como também para o Ministério Público. Ele tem que fazer isso no prazo de 30 dias antes do prazo final de encaminhamento das propostas orçamentárias. Isso ele vai fazer com estudos, com estimativas de receita, já para o exercício próximo, ou seja, subsequente. Inclusive passar a receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, tá? Outra informação também, que as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, de quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Certo, galera? Então é importante também que toda essa receita aí que vai ser prevista seja desdobrada aí pelo Poder Executivo, vão existir metas bimestrais. Ok?
Legal, né, galera? Agora que nós falamos sobre isso, a gente também precisa ver sobre a renúncia de receita, que faz parte desse tema aqui de receita, ok? Então vamos lá, pessoal. Sobre renúncia de receita. Com certeza, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que é renúncia de receita, não é verdade? Então veja, eu coloquei aqui a informaçãozinha para você do que é renúncia de receita. Renúncia de receita, pessoal, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Ou seja, o que vai acontecer? A administração pública ela vai renunciar àquela receita. Ela vai conceder uma anistia, uma remissão, uma isenção. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação hipotética que um produtor rural acabou perdendo toda a sua safra. E aí a administração pública vai lá e renuncia àquela receita, aquele dinheiro emprestado ou mesmo os tributos, ok? Com qual o intuito? Evidentemente de procurar sanar o problema que aquele produtor rural teve. Você vai estar renunciando àquela receita, certo? Então isso significa renúncia de receita. Bom, outra coisa que a gente precisa ver aqui é o seguinte, que evidentemente, já que existe a ideia da renúncia de receita, vai existir a ideia do quê? Da concessão dessa renúncia de receita, né? Então veja, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, ela deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que disposto de lei de diretrizes orçamentárias são essas? É o seguinte, tem que ter pelo menos uma das seguintes condições que estão aqui, ó, na observação. Primeira, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, ou seja, estava lá, né, estimada essa receita, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou, porque é uma ou outra condição, tá? Não precisa ser as duas condições, está acompanhada de medidas de compensação no período mencionado, tá bom? No artigo, por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Ou seja, vai existir uma renúncia de receita, então precisa ter medidas de compensação. De que forma vai ser compensado? Como que vai entrar esse dinheiro de uma outra maneira? É isso, tá? Então veja, ó, vai ter uma concessão, voltando aqui só para ficar bem claro, ou ampliação do incentivo, ou seja, da renúncia de receita, e aí precisa ter uma estimativa do impacto orçamentário financeiro que vai acontecer por causa dessa concessão, tá bom? Tanto na vigência, quando for feita aquela renúncia de receita, como para os dois exercícios, ou seja, 2 anos seguintes, ok? Legal, galera. Bom, outra coisa que é importante também é que se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o artigo, né, o caput, a cabeça do artigo, decorrer da condição contida no inciso 2, que é essa observação aqui, ó, deixa eu puxar aqui para você ver. Essa aqui, ó, tá vendo? Está acompanhada de medidas de compensação no período mencionado. Vamos ver o que precisa ser feito. Então veja, ó, só para voltar para você guardar. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 2, que a gente acabei de mostrar ali na observação para você, o benefício, deixa eu jogar aqui para cima,
O benefício só entrará em vigor quando implementada as medidas referidas no mencionado inciso. Ou seja, ele vai ter que entrar em vigor e tem que ter implementação das medidas necessárias do inciso 2. Olha lá. O disposto neste artigo não se aplica às alterações das alíquotas dos impostos, previsto na Constituição Federal, tá? Ou ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior aos dos respectivos custos de cobrança. Ou seja, o débito ele é tão pequeno, que o custo de cobrança vai ter maior do que ele, tá? E aí, evidentemente, não tem necessidade de se aplicar dessa maneira. Ok, galera? Beleza? Bom, então aqui a gente termina a parte, né? A parte de teoria aqui da receita, tá bom? Tanto da previsão, arrecadação e da renúncia de receita. E aí agora, claro, nós vamos resolver questões de provas anteriores. Bora lá? Então bora lá, né, pessoal, resolver a primeira questão da nossa matéria aqui de Lei de Responsabilidade Fiscal na aula 5, é claro, né? Bom, a questão que eu vou resolver com vocês caiu no concurso de 2012 da Banca Fundação Carlos Chagas, MPE, analista ministerial. A questão diz assim: acerca da receita pública prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar. Então você tem 5 alternativas aí. Quero que você pause o vídeo e procure resolver essa questão sozinho, hein? Depois de tanta informação que você teve na parte teórica, creio que você já seja possível você resolver essa questão sozinho, ok? E aí, qual é o gabarito? Parabéns para quem respondeu a alternativa A. A instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação constituem requisitos essenciais da responsabilidade geral e fiscal. Deixa eu só mostrar aqui para você, pessoal. Opa. Deixa eu pegar o marca-texto. Ele fala que são requisitos, né? Olha só. Essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. E é isso mesmo, né? A previsão, vai fazer uma previsão, tem que ter metodologia de cálculo, dados sistemáticos, né? Trabalhar com o que aconteceu antes, quais são as previsões, inclusive, para o futuro, tá bom? É uma programação, um planejamento e a efetiva arrecadação. Por isso, a alternativa A está correta. Beleza? A alternativa B diz que a estimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida mediante autorização do Poder Executivo. Em falar nisso, eu fiz um esquema visual para ficar melhor para você de cada alternativa. Olha só. Vamos lá. A alternativa A a gente já sabe que está correta, porque ela fala que a previsão e a efetiva arrecadação é requisito essencial para a responsabilidade na gestão fiscal, ok? Agora, onde você encontra essa informação? No artigo 11. O artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz exatamente isso. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Tudo bem? Legal. Agora, a B, ela está errada. E por que está errada? Está aqui a informação. Ó. Errada porque não bate conforme o artigo 12. O artigo 12, parágrafo 1º, diz que, olha só, a reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. E a alternativa B está dizendo que será admitida mediante autorização do Poder Legislativo. Não tem nada disso não, tá? Ele pode reestimar, o Poder Legislativo pode reestimar se for comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. É isso, por isso que a alternativa B está errada. A mesma coisa eu fiz com a alternativa C. A alternativa C está aqui, ó. O que você precisa saber. Ela está errada. E por que está errada? Porque não bate com o artigo 12, parágrafo 2º. O artigo 12, parágrafo 2º diz que o montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior
aos das despesas de capital. Tá vendo? Ó? Constantes do projeto da lei orçamentária. A alternativa C está dizendo que será no máximo 50% das despesas. Não tem nada disso, ok, pessoal? Por isso nós ficamos com a alternativa A mesmo, né? Alternativa D. Diz que até 60 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a meta bimestral. Não é até 60 dias. Olha só a informação aqui. Ela está errada, porque o artigo 8º da lei diz até 30 dias após a publicação dos orçamentos. E o artigo 13 diz: as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais, tá, de arrecadação, com a especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. E o artigo 13 diz que esse prazo ele tem que ser igual ao artigo 8º, que está aqui, ó, até 30 dias. E a questão está dizendo até 60 dias, por isso está errada. Alternativa D. Vamos lá. Alternativa E diz: ser verificado ao final de um quadrimestre. Opa, não é isso que diz a lei. Está errado por quê? Porque o artigo 9º diz que ser verificado ao final de um bimestre, inclusive, você que está acompanhando as minhas aulas, na aula 4 nós resolvemos uma questão que falava exatamente isso aqui, ó. Tá bom? Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, ou seja, depois, a limitação de empenho, que eu já expliquei em aulas anteriores também, tá? Por isso que se você está assistindo a aula 5, e se você estiver meio perdido aqui com alguns temas, algumas informações, alguns nomes técnicos, você precisa assistir desde a aula 1 de responsabilidade fiscal, ok? Beleza? Então vamos lá. Questão 2. A questão 2 diz assim: o Poder Executivo deve desdobrar as receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação que servirão de parâmetro para a limitação do empenho e da movimentação financeira. Certo ou errado? É isso aí, a questão está certa. Só lembrando que limitação de empenho significa o que, na verdade? Significa que está limitando a despesa, tá bom? Empenho significa comprometimento. A partir do momento que você assina um empenho, então você está se comprometendo com aquela despesa, mas não tem arrecadação, então você tem que fazer o quê? Tem que limitar esse comprometimento. Tudo bem? Questão número 3. Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Certo ou errado? É isso aí, a questão está certinha. Lembra que a gente falou? No caso do Poder Legislativo, ele pode reestimar, mas nesse caso aqui só será admitido comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Então assim, pessoal, eu finalizo mais uma aula aqui com você. Peço novamente que você se inscreva no meu canal, só apertar o botãozinho vermelho aí no canal do YouTube, tudo bem? Deixe seu comentário, porque isso me motiva bastante, e assista todas as outras aulas aí de Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu fico aguardando você, claro, na próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá!